Olá, queridos irmãos. Hoje estaremos mais uma vez juntos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos nosso estudo, faremos a nossa prece. Fechemos os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus. Deus, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, estudando, refletindo sobre esses ensinamentos tão maravilhosos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Que possamos levá-los a toda a nossa vida, buscando nos reformar a cada dia em pessoas melhores. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. E agora estaremos estudando a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instrução dos Espíritos, item 17, a indulgência. Bom estudo. Muita paz a todos, queridos irmãos, que o nosso Mestre Jesus possa estar entre nós. Hoje nós estamos trazendo a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. O nosso item é a indulgência. Esse item foi dividido em 3 partes. 3 espíritos diferentes trazem para nós, sobre diferentes aspectos, a indulgência. O primeiro, José, nos traz a indulgência como sentimento. Nos diferencia a indulgência do seu primo, irmão, gêmeo, não saberia dizer exatamente, perdão. Há um momento em que eles caminham tão juntos, tão próximos, que se confundem, mas não são a mesma coisa. Então, a indulgência é a virtude que caracteriza o verdadeiro cristão. Quando nós estudamos o homem de bem, o que é o verdadeiro cristão, nós aprendemos uma série de virtudes, nós absorvemos uma série de conhecimentos e entre eles está a nossa querida e amada indulgência. Joana de Ângeles, no livro Libertação pelo Amor, tem um capítulo que ela fala sobre a indulgência. É o capítulo 16, onde ela diz assim: é muito escassa na criatura humana a qualidade da indulgência. Realmente, quando nós nos aprofundamos nesse estudo, nós percebemos que ela é realmente uma virtude muito pouco exercida, um sentimento esquecido dentro de nós. Mas o nosso querido Mestre Jesus a exemplificou todo o tempo que esteve conosco. Por quê? Porque o exercício, contínuo desse sentimento, por que temos que exercitar esse sentimento? Por que é importante fazer o exercício contínuo da indulgência? Porque o exercício da indulgência nos leva pelo caminho do amor ao mais belo dos sentimentos, ao sentimento com o qual ela é muito, muito confundida, que é o exercício verdadeiro do perdão. Algumas vezes, quando praticamos a indulgência, acreditamos já estar exercitando o perdão, mas não é. Vejam o que diz o nosso irmão a respeito da indulgência. Começa assim o item 17. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos
mostrando a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas asas sobre as faltas dos humanos, velando-as, assim, aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Esse item, veja que bela colocação do nosso irmão, quando ele diz, sustentai os fortes. Já parou para refletir sobre o que nós pensamos dos nossos amigos, das pessoas que nós consideramos pessoas fortes? Você já analisou o conceito que tem sobre elas? De que elas não precisam de nada. A maioria de nós acha que uma pessoa forte é capaz de enfrentar tudo, todos, sem precisar de nada, né? Que já nasceram assim. Mas o nosso irmão João, ele já começa o item falando justamente sobre os fortes, que precisam sim ser animados. Aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar, aquele trabalhador da seara espírita, né, que assume uma quantidade grande de funções, porque em todas as casas espíritas há poucos trabalhadores para muito trabalho. E aí nós dizemos, nossa, como eu admiro fulano, ele é forte, ele é capaz, ele é bem preparado. Mas já parou para dizer isso a ele? Já parou para se solidarizar com o trabalho ou com as dificuldades que esse irmão forte está enfrentando? João lembrou disso, que precisamos ser indulgentes com os irmãos fortes, porque muitas vezes nós incorremos em cobranças desnecessárias, porque achamos que ele tem que dar conta de tudo, que esse irmão ou que essa irmã tem que atender a todas as solicitudes de todos, porque ele é um ser humano forte, né, bem estruturado, capaz de resolver tudo. Mas ele não é. Ele é só um irmão que está tentando fazer o melhor. E aí João fala sobre isso e segue dizendo: fortalecei os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Vamos analisar a palavra fraco, substituindo-a por frágil. Por quê? Porque no momento em que nós fazemos essa substituição, nós estamos nos solidarizando com essa pessoa. Porque fragilidade não é a mesma coisa que falta de caráter, né? Ele é frágil em alguma coisa, ele é frágil em algum sentimento, ele é frágil em algum ponto da sua vida. E quando você vê como frágil, ao invés de fraco, você consegue exercer a nossa querida irmã indulgência. Quando Jesus nos exemplifica, porque ele não falou sobre indulgência, em nenhum momento ele expressou essa palavra, porque o nosso Mestre Jesus, ele exercia a indulgência em todas as passagens que você procurar. Ele tinha sempre uma palavra indulgente, um ato indulgente, um olhar. O olhar de Jesus sobre nós e sobre todos que estiveram com ele é de uma doçura, de um amor e de uma indulgência que nós, que nos intitulamos cristãos, que abraçamos a doutrina espírita como nossa doutrina de luz, devemos compreender, devemos estudar, devemos prestar atenção no que ele fala. Veja quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho e ele deixou para nós todo o seu exemplo, tudo o que ele fez, e em tudo está um ato de indulgência. Quando ele caminhava com Pedro,
ele procurava acalmar o temperamento de Pedro, que não era ainda tão doce quando terminou sua vida, mas era um homem rude, era um homem machista, era um homem bravo, era um homem de guerra, e Jesus sempre tendo aquele olhar indulgente, porque ele sabia que naquele corpo batia um coração, havia um sentimento que quando começasse a florescer, iria explodir numa energia de amor. E era esse olhar indulgente que ele lançava sobre Pedro, quando ele fazia as correções que Pedro necessitava que fossem feitas. E nós, muitas vezes, fazemos as nossas correções a respeito dos nossos amigos, das pessoas que estão próximas, mas essa correção, ela não vem acompanhado do olhar amoroso, do olhar indulgente, do olhar que olha para aquele ser humano e vê o que tem nele de maior, de mais belo, de mais forte, de capaz. Nós corrigimos o erro, nós dizemos estar indulgente, mas na realidade só estamos aumentando, só estamos alardeando o erro do irmão. E assim segue João falando: compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o que ela veste? Quando João coloca, você pede a Deus perdão, nós estamos sempre necessitando do perdão de Deus, assim como também necessitamos do perdão do próximo. Mas, mais do que falar, ele ressalta aqui, faça pelos atos, sobretudo pelos atos. Exerça esse pedido realizando os atos de indulgência que você necessita. Então, nós precisamos dar, nós precisamos doar, nós precisamos exercitar a indulgência para recebermos, para sermos dignos moralmente de recebermos a indulgência da qual nós precisamos. E João segue. O que é que pedis ao Senhor quando implorais pelo vosso perdão? Será unicamente o ouvido de vossas ofensas? Nós necessitamos conversar com Deus, nosso Pai, e em secreto nós sabemos da gravidade de nossos atos. Nós sabemos, Deus, nosso Pai, sabe, e nós imploramos a Ele esse perdão. Se nós compreendemos a gravidade dos nossos atos, nós devemos também indulgir sobre o nosso irmão. Veja o que diz Joana de Ângeles a esse respeito. Esse capítulo é muito lindo, esse capítulo da indulgência. A indulgência propõe compreensão dos desvarios de outrem e severidade para com os próprios equívocos, revisão de conteúdos morais a fim de oferecer novas oportunidades àqueles que se enganam, enquanto se envidam esforços para não repetir os mesmos tropeços. Jesus, ele perdoava, ele conversava, mas ele sempre advertia: vai e não peques mais, vá e não faça mais aquilo, faça diferente, faça melhor, né? Não repita esse erro, está perdoado. Dentro do texto, quando ele diz para nós o que pedes ao Senhor, João e Joana nos advertem sobre isso.
Está no livro, eu já falei, no livro Libertação, já li aqui para nós. Quando perdoarmos, Jesus deu um ato de indulgência que é um dos mais belos. Às vezes é difícil dizer o que é mais belo nas passagens que o nosso Mestre Jesus falou para nós. Mas já percebeu quando ele é crucificado? Quando ele é levado à cruz, humilhado, colocado entre ladrões, né? Uma prisão injusta, uma crucificação injusta, e em nenhum momento ele fala sobre essa injustiça. Ele aceita porque estava preparado para isso, mas mais que isso, quando ele é ainda na cruz, insultado e provocado, né? Ao lado tem um ladrão que pede para estar com ele. Ao outro lado também tem um ladrão que o provoca, dizendo: cadê aqueles que te seguem? Manda eles te soltarem. E ele, em suas últimas palavras, libera a indulgência e expressa o perdão por tudo aquilo que aconteceu, falando: Deus, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não é maravilhoso? Né? E quando nós estudamos sobre a indulgência, eu assisti um estudo muito interessante no site Evangelho no Lar. Né? É uma casa espírita que faz o estudo do Evangelho, fazem leituras. Depois das leituras, antes do passe, eles abrem para perguntas. E aí eu ouvi uma pergunta muito interessante de uma jovem que perguntou assim: eu conheci o Espiritismo há pouquíssimo tempo e são tantas coisas para fazermos, para colocarmos em prática, que eu sinto que nem mesmo que eu colocasse em prática tudo que eu tenho aprendido aqui, eu não teria tempo de realizar toda essa mudança, de fazer tudo isso. E o que eu faço? Eu me sinto impotente. E é muito interessante a resposta do coordenador do estudo, quando ele diz com carinho, com respeito, ele diz: bem-vinda, amiga, mais uma no barco da vida. Nenhum de nós aqui vai ter tempo de realizar, de fazer tudo que a doutrina espírita nos esclarece, nos ilumina. Todos esses sentimentos, todo esse conhecimento, todo esse perdão, todo esse amor que devemos colocar em prática. E essa angústia dessa jovem e essa pergunta que ela fez, ela é uma pergunta bastante comum. Ela é uma pergunta comum, nós nos perguntamos, né? E tem um caso muito interessante que é contado por Haroldo Dutra Dias, num de seus estudos, que está na internet, quando ele conta o caso de Bezerra de Menezes, falando mais ou menos sobre isso, sobre essa incapacidade que nós sentimos de realizar tudo o que precisamos fazer nesse tempo, nesse pouco tempo que temos de doutrina ou suponhamos de vida. Diz o texto, Haroldo conta, que Bezerra de Menezes faz um estudo, uma palestra para trabalhadores espíritas. E quando ele já está nas considerações finais, um homem sinaliza para Bezerra de Menezes e Bezerra chega até eles e ele fala: Bezerra, meu amigo, eu não aguento mais. Eu não sei se eu vou continuar na doutrina espírita e eu já tenho 10 anos de doutrina espírita. E aí Bezerra de Menezes fala com ele: ué, mas por quê, irmão? Veja bem, Bezerra, eu tenho 10 anos de doutrina espírita e eu não faço nada certo. Bezerra, eu sou vaidoso, eu sou grosseiro, muitas vezes eu sou invejoso, muitas vezes eu sou preguiçoso, eu faço tantas coisas erradas e a doutrina ela é tão bela, ela é tão magnífica, ela nos traz tanta luz que eu já não aguento mais eu não aguento mais eu acho que eu não vou ficar na doutrina espírita. E aí
nosso irmão Bezerra de Menezes, com um sorriso suave, e eu posso dizer, indulgente, olha para esse homem e fala com ele: irmão, tudo isso que você acabou de descrever, eu também sou. E o homem se surpreendeu. Bezerra, como assim? Você, Bezerra, grosseiro? Você, Bezerra, invejoso, preguiçoso? Eu não acredito. E aí Bezerra fala: esses e tantos outros defeitos eu os tenho sim. A diferença, querido irmão, é que a doutrina, o estudo do Evangelho, me ensinou, né, é uma das poucas coisas que eu aprendi, é que eu não corro mais atrás desses defeitos. Antes da doutrina, eu achava bonito tudo isso. Eu achava bonito ser orgulhoso. Eu achava bonito ser vaidoso. Quando eu era grosseiro com alguém, eu achava que eu estava certo, sempre certo. E através do estudo da doutrina, eu aprendi a não mais ir atrás desses defeitos. Eu aprendi que eles são defeitos e que eu devo um dia, cada dia da minha vida, me afastar deles. Então, quando nós estudamos o homem de bem, né, que está no livro dos Espíritos, ou estudamos o Evangelho, a indulgência que conduz ao perdão, e o perdão que é quase unânime, né, nós dizermos: ainda não sou capaz de perdoar. Mas a indulgência, ela bem entendida, é essa virtude, é esse sentimento que nos ajuda a compreender o perdão. Na realidade, a indulgência, você exercer a indulgência, não é nem necessariamente um ato de nobreza ainda, mas com certeza é um ato de inteligência. Porque nós visualizamos, né, nós não estamos cegos aos problemas que nos cercam, aos defeitos dos amados, não estamos enseguecidos pelos defeitos de ninguém, nós os enxergamos, nós o pontuamos, nós aprendemos também a ver os nossos defeitos. A diferença é que nós entendemos que através da indulgência, do exercício, todos os dias um pouco, nós vamos acumulando conhecimento, nós vamos entendendo que precisamos dele exercer para perdoarmos, um ato de perdão realmente inteligente, como o João daqui a pouco fala no texto, já vai chegar, um ato de indulgência e de perdão inteligente, o verdadeiro perdão. Segue aqui. Aqui eu já li. Já estamos chegando. Aqui. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto a mais das vezes muito transparente é esse véu para o olhares vossos. Eu achei isso tão interessante, quase engraçado. Observa isso, como ele coloca. Olha só, quando você perdoar, aqui ele fala perdoar, né? Quando perdoardes os vossos irmãos, não se contente em estender o véu, porque esse véu que nós colocamos, esse ato de perdão ou de indulgência, algumas vezes nós colocamos do jeito que o irmão cita aqui. É tão transparente, é tão sutil, que não é verdadeiro, não é profundo. Porque no menor desequilíbrio que você tiver, você volta àquele mesmo assunto, àquele mesmo acontecimento. E é isso que o irmão fala. Não é colocar panos quentes. Vamos substituir o véu fininho, né, do nosso irmão aqui por panos quentes. Não é colocar panos quentes no problema. Não é deixa para lá o problema. É realmente se debruçar sobre a questão mais importante da indulgência,
que é você se colocar no lugar daquele irmão, ou visualizar naquele irmão, ou refletir sobre a dificuldade que aquele irmão está passando, que você talvez não tenha, e você pode vir a dizer, eu não faço isso. Né? Só que nós estamos participando de um estudo do Espiritismo, fundamentado nas bases espíritas. E uma delas fala sobre a lei de causa e efeito e sobre a reencarnação. Então, você pode estar fortificado em uma determinada virtude agora. Mas, se nós temos sobre nós o véu do esquecimento do passado, quem nos garante que já não caímos nesse erro em tantas outras? Ou que possamos vir a cair, já que não temos a visão do futuro. Não nos conhecemos tão profundamente para dizer isso eu nunca vou fazer. É isso que a indulgência ensina, que você não está livre de passar por essa situação. Ou já passou, ou pode passar. E nesse momento você irá precisar do perdão dos que estão próximos de você, da indulgência dos que estão próximos de você, como a de Deus, nosso Pai. E segue o nosso irmão dizendo assim: pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus nos ensinou. Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Nosso Mestre Jesus exemplificou todas as virtudes, Ele nos deixou como exemplo, o caminho que Ele é. Ele não deixou nada escrito, mas tudo o que Ele exercitou, desde o momento em que Ele começou o seu trabalho, Ele nos deixou como exemplo. E a indulgência é um deles. E diz que ainda está, né, porque estamos aqui estudando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Por isso, que não devemos nos sentir fracos, no sentido de incapazes, quando a indulgência é muito difícil, porque eu sou assim mesmo, eu vejo os defeitos alheios. Mas o nosso irmão, ele fala, sim, você vê. Há mais um motivo para você abraçar, envolver esse irmão com a sua bondade, com o seu amor, com a sua lucidez. Se você está vendo, atrai teu irmão até você, conversa com ele, faz ele sentir que a tua presença pode ajudá-lo a superar essa situação, esse erro, ou enxergar melhor uma forma de fazer as coisas sem ferir, sem machucar esse irmão. É isso que o nosso irmão João nos fala. E já indo para o finalzinho, ele diz assim: como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Quando a gente fala é difícil, Jesus também fala assim, não, mas é difícil mesmo. É difícil, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, essa é a base de todos os outros sentimentos negativos que nós temos. E para fechar, Joana dá uma definição de indulgência que eu achei muito bela e trouxe para o nosso fechamento. Ela diz assim: a indulgência educa e orienta, consola e dignifica. E aí ela divide isso nos 3 pontos. Educa, porque ensina a repetir a experiência mal lograda,
facultando aprendizagem e respeito pelos deveres que devem ser cumpridos. Orienta, abrindo caminhos novos, ainda não percorridos, para que sejam percustrados com segurança e equilíbrio. Consola em face de não erguer-se como juiz que condena, senão transformando-se em amigo que contribui para o restabelecimento da ordem. Olha que lindo. Dignifica, porquanto enseja a reabilitação daquele que se compromete, propondo-lhe nova conduta, trabalhada nos respeitos aos códigos legais estabelecidos. E aí, nós fechamos o nosso trabalho com as palavras de Joana, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui no Centro Luz e Caridade, estudando o Evangelho. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, irmão amigo, Mestre maior, obrigada, querido irmão, por esse trabalho, por esse estudo, por essa oportunidade de estudar mais essa bela lição, compartilhar com os nossos amigos. Obrigada por essa casa que nos recebe e por tudo que recebemos quando estudamos os teus ensinamentos. Ampara-nos, Mestre, em nossa caminhada. Agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Olhai por nós, olhai por nós, Deus, mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós, olhai por nós, olhai por nós, mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós, mesmo escorregando, não cansamos de já que nessa vida nós nascemos pra amar. Como a luz que irradia, fé, amor e união, vou procurar na lição que foi deixada, tua verdadeira paz vou encontrar. Olhai por nós, olhai por nós, mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós, olhai por nós, olhai por nós, Deus, mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós. Pais e filhos aprendendo sua estrada, sua vida os guiar, pois a verdadeira prova é amar a cada um sem